Nesta série de vídeos, nós vamos focar no gerenciamento de projeto. Então, como é que é o tester dentro de um projeto, como você consegue gerenciar ali as suas atividades, como você vai fazer um teste manual, quando você vai fazer um teste automatizado, como é que você reporta um problema, como é que você gera evidência de um desenvolvimento feito, né? Seja ali de uma correção, de uma melhoria, como são os processos que a gente atua ali dentro de um projeto e trazer mais ali para o dia a dia, tá? Para essa série de vídeos, né, a gente vai utilizar o Azure DevOps, que é a ferramenta da Microsoft, que é uma das mais usadas aí pelo mundo. Mesmo que se você não use essa ferramenta ou se você tem preferência por outras, a ideia vai ser a mesma, os conceitos são os mesmos, né? Tá? Então vocês não vão sentir dificuldade para utilizar outras. A gente vai dividir todos essa série de vídeos, né, em módulos, tá? Lembrando também que a configuração ali do boards, né, o Kanban, eu já deixei tudo configurado, eu já separei as colunas, eu já criei algumas cards fakes também, eu já separei qual vai ser o nosso projeto, né, vai ser um banco virtual, tá? A gente vai utilizar ele durante esses processos. Então, no módulo 1, a gente vai ter a introdução ao Azure DevOps, né, o que é, as principais funcionalidades, ferramentas, a explicação do board Kanban, colunas, status, links, né, como é que você vai fazer um link de uma atividade em outra, como é que você relaciona, o que é um filho de uma atividade, o que é um parente. Então eu vou tentar trazer todos esses detalhes ali também. E também como você consegue gerar tokens também para você acessar os repositórios e tudo mais. Então eu vou dar um overview ali da ferramenta em si, num completão, para que tudo que você precisa saber para que você consiga trabalhar com essa ferramenta ou ferramentas similares, tá? O módulo 2, a gente vai trabalhar em cima dos testes manuais de forma detalhada. Então, vou mostrar para vocês do zero como a gente pega uma atividade concluída, quais são os critérios de aceite, como é que a gente cria cenários de testes em BDD, como é que a gente vai gerar as evidências, como é que a gente seta os resultados ali corretamente, né, os status dos testes que vocês concluíram, como é que você separa os cenários. O módulo 3, a gente vai trabalhar em cima das automações daqueles testes que a gente concluiu, tá? Então, o que a gente vai automatizar, como a gente vai fazer. Eu vou utilizar as mesmas ferramentas que eu já utilizei em vídeos anteriores a este, tá? Para que siga a mesma linha de raciocínio. E no módulo 4, eu vou fazer a integração do CI/CD ali dentro da plataforma do Azure, tá? Então, a gente vai subir toda a aplicação, vai fazer as execuções acontecerem e como a gente pega os resultados, como é que a gente linka ali dentro das testes que a gente conclui, beleza? E por fim, o módulo 5 vai ser o módulo de encerramento. Então eu vou fazer um overview de tudo que a gente aprendeu, vou passar ali passo a passo novamente, já que a gente já vai ter os testes concluídos, né? Já vai ter os relatórios, já vai ter toda a automação criada. Então eu vou passar para você ali um passo a passo para que sirva de um vídeo consulta futuro ou um resumão para que vocês consigam utilizar esse material, tá bom? Bom, estamos aqui agora então no módulo 1. Nesse módulo eu vou falar um pouquinho sobre o Azure DevOps, tá? Eu vou trazer uma introdução para vocês ali de como é que é a ferramenta, para que serve, como é que a gente faz ali a organização de um board, quais são as formas de configurações que vocês podem fazer, como é que você acessa os repositórios, o que são os pipelines, aonde ficam as opções de configuração ali da ferramenta, onde fica a geração de tokens, né, de acessos. Então eu vou tratar com vocês neste vídeo toda a parte do Azure DevOps ali, para vocês conhecerem bem a ferramenta e tudo que ela tem a proporcionar. Então vamos lá. Então neste módulo, é o nosso primeiro módulo, a gente vai tratar sobre o Azure DevOps para que vocês consigam conhecer melhor ele, tá? O que ele proporciona. E não se preocupe que se você não trabalha com Azure DevOps ou você não tem interesse, se você conhecer as ferramentas, as configurações, os outros vão se assimilar muito a isso, tá? Você vai conseguir assimilar muito bem se você for trabalhar com outro gerenciador de projetos, tá bom? Então a carinha do Azure DevOps ele é assim, tá? Então aqui dentro, se você, por exemplo, a gente tem uma organização que eu criei aqui, né, que é o cara do teste, e dentro dessa organização tem um projeto. Então para que servem essas organizações? Imagina ali que a sua empresa ela tenha outros projetos separados, né? Que, por exemplo, eu trabalho num banco, eu tenho aqui
uma parte voltada aqui para um fluxo de financiamento, por exemplo. Então, você vai ter a organização aqui do financiamento e os projetos relacionados a eles. Eu tenho uma outra aqui que é referente a contas de empregados, né? Então, a conta, a transação, tudo vinculado a isso. Então, você teria aqui outra organização, tá? Normalmente, a gente separa dessa forma. Para que isso? Cada time, você, quando for acessar ali o Board, né, quando você for ingressar num time, cada time vai ter o seu próprio projeto. Então você não precisa ficar mostrando outros projetos da sua organização ou nem outras organizações e nem outros projetos aqui. Então poderiam ter aqui inúmeros projetos, né? Então aqui a gente está no Security Bank, que eu criei, mas a gente pode ter outros projetos também que a gente só não teria permissão de visualizar, mas eles poderiam existir, tá? Da mesma forma das organizações. Se você não tem para que você conhecer essas outras organizações que tem dentro da empresa, não tem para que você ter acesso a elas, tá? Então é uma forma de você controlar melhor ali o que cada pessoa, cada equipe tem de acesso, tá bom? Você consegue criar novos projetos. Então imagina que você está ali como tester, né? Você quer criar um projeto voltado para teste ou criar alguma coisa separada, você pode criar aqui um projetinho novo também. Aqui você vai selecionar o estilo de board que você vai ter ali do Kanban, se você vai ter as sprints, como é que vai ser essa configuração. Então você tem aqui o Agile, o Basic, tem até o Scrum, né, que é a organização ali correta. O Basic, por exemplo, a gente teria... Correta não, perdão. A opção que está selecionada. No Basic a gente teria só um to-do list, né, seria o boardzinho com o a fazer, né, fazendo e feito. Então é um board mais simples. Mas não significa que você não consiga editar ele, tá? É só aqui uma base para você ter, tá? O versionamento de código que você vai ter, aqui a gente está na conta gratuita, então a gente só tem o Git, tá? Mas poderiam ter outros tipos também. E aí nome e descrição, nada demais. Seria o nome que está aqui, igual o nosso aqui, que é o Security Bank Demo, e a descrição, que está escrito aqui, ó, projeto para o YouTube aprendendo o dia a dia de um tester, tá? Quando você passa o mouse em cima do seu projeto, você vai ver quais ferramentas ele está disponibilizando para você. Então, você sabe que nesse projeto aqui você tem o board liberado, os repositórios, que é o Git, tá? O foguetinho aqui é o pipeline, o build. Eu esqueci o nome desse ícone aqui, mas ele é do Test Plans, tá? Onde você vai adicionar seus testes, né? O gerenciamento de testes. E aqui os artefatos, que eu também vou explicar para vocês depois, tá? Abrindo então o seu projeto, a gente vai trabalhar nesse projeto aqui. A visualização dele é bem simples, tá? Aqui você consegue ver os membros daquele projeto, tá? O board, né? Quantos itens tem no seu board. Então, quantos cards você tem. Se tem algum item que foi completado, né? Algum backlog que está completado ou não. Se tem por requests criados, abertos, né? Aqui. E se tem commits feitos dentro do seu projeto que está vinculado a esse... dentro do seu Git que está vinculado a esse projeto, tá? Aqui a gente tem uma descrição do projeto, né? Você pode editar, é só você clicar aqui e escrever o que você quer detalhar melhor do seu projeto. Ou às vezes utilizar uma wiki que você exista, que não tem nenhuma criada, tá? Mas você poderia criar uma wiki e colocar aqui a wiki toda, né? Então tem essas formas de você fazer controles, beleza? Você pode invitar novos membros, clicando aqui, você digita o e-mail dele e envia, tá? E aí você adiciona no time que você quer. Então aqui a gente tem também os dashboards, tá? O dashboards é uma visualização geral, né? Como o nome diz aqui, né? Um overview de algumas situações. Você consegue adicionar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um Assign to Me. Então, por exemplo, sempre que você entrar, você quiser ver uma visão geral das backlogs e das tasks que estão vinculadas a você, você pode apenas adicionar esse cara aqui. Ó, ele cria para você aqui como se fosse um cardzinho, né? Um widget ali, como ele fala. E você consegue visualizar os itens que estão vinculados a você, né? Por exemplo, você consegue ver o burn up aqui de tasks criadas, né, e tudo mais. Você tem também o down, né, que são a quantidade que você criou e conclusão. Então você vai ter vários insights aqui de gráficozinhos legais. Então você configura ele aqui, você consegue também editar tamanho, tá? Se quiser diminuir ele, se você quiser fazer algum tipo de filtro, você consegue editar bastante coisa aqui, tá? Isso aqui ajuda bastante às vezes no dia a dia. Você quer melhorar a visualização do seu time, né, da sua equipe, você consegue adicionar aqui sem problema nenhum. Se você tiver mais de um time
criado, mais de um dashboard, você consegue também criar dashboards diferentes aqui para cada time acessar. Então é uma coisa bem legal de você ter, tá? Você pode expandir também se você quiser ou não. Então aqui, por exemplo, só exemplificando, né, são aquelas atividades que estão no seu nome, né, estão assinadas para você, então é de sua responsabilidade. Então às vezes você precisa ver por que eu preciso fazer hoje, o que eu tenho para fazer. Então você consegue ver por aqui uma visão mais rápida, tá? E aqui é mais para quem está fazendo o gerenciamento do projeto, algum líder, alguma coisa, conseguir ver as entregas que estão sendo feitas, né, e quantidades que estão sendo de cards criados e cards concluídos, tá bom? Tem a wiki também. A wiki não tem nenhuma criada aqui, mas você pode criar. Então, se você quiser criar essa wiki, você pode criar aqui introdução. Minha primeira wiki. Você consegue editar ela aqui, tá? Utilizando o Markdown. E você pode ir salvando aqui. Quando você acessar ela, ela já existe aqui para você, tá? Então aqui você consegue criar uma wiki, né? Às vezes um passo a passo que você quer do projeto, ou detalhar ali melhor, eu quero aqui agora vai ter um módulo de, sei lá, transferências, ó. Cadê? Aqui, ó, new página. Então, transferências. Você pode criar aqui transferências, e aqui você pode criar uma subpágina dela, que pode ser, por exemplo, transferir saldo. Transferir saldo, editar saldo, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então aqui dentro você teria a introdução, e se uma pessoa nova entrar, você precisar ter algum material de consulta, você consegue vir aqui, como é que eu faço transferência? Tem aqui. Então tenho transferir e tenho editar saldo. Como é que eu faço isso? Aí você vem aqui e vai estar lá todo o textinho escrito aqui, né? Um monte de coisa. Se tivesse escrito, você ia ler e você ia conseguir enxergar perfeitamente, tá? Você consegue também tirar print, ó. Se eu tirar um print aqui, tirar um print desse carinha aqui, ó. Você pode colar, só você colar ele já tira o print, já coloca o print aqui para você também, tá? Então você consegue fazer bastante coisa aqui, bastante escrita, e aqui também você pode comentar alguma coisa, adicionar, é necessário adicionar um novo fluxo de cadastro, tá? Você adiciona aqui, aí quem é responsável por aquela wiki lá, ela recebe uma notificaçãozinha, tá? E daí você vem aqui e edita. Então a galera consegue interagir bastante. Gostei bastante de como é que tá feito aqui. Acho que tá faltando um vídeo. Então assim, a wiki é uma forma de você centralizar as informações do seu projeto, tá? Infelizmente muitas empresas não fazem isso, mas deveriam. Faz muita diferença, principalmente para aquelas pessoas que estão começando no projeto, né? Então você consegue fazer toda essa questão aqui da wiki, beleza? E aqui na visão geral aqui, né, no sumário, você consegue também selecionar o wiki, tá? Então você clicando aqui, você consegue... vai aparecer aqui para vocês a listagem, tá? da wiki lá. Então às vezes você pode linkar a wiki que você criou dentro sobre o seu projeto, né? Então aqui vai aparecer a wikizinha, você clica e ele te redireciona para lá, tá? Então, bem simples também, mas é legal de conhecer, tá bom? Então, lembrando que é escrita em Markdown, tá? Aqui no DevOps. Você pode escrever dessa forma aqui e ele fala aqui para você que é suportado. Você tem como escrever só e ir editando por aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui para botar negrita, ele vai botar... acho que bugou minha tela aqui, peraí. Se você quiser botar negrita essas palavras aqui, você não precisa adicionar o asterisco, né? Ele vai adicionar para você, tá vendo? E aqui fica em negrito. Se você quiser botar em caixa alta, você não precisa botar hashtag na frente, ele coloca para você, tá vendo? Mas é a mesma forma que você escrever um HTML da vida, mesmas tagzinhas que você usa aqui, tá? Se quiser linkar a atividade também, copiar algum link, alguma coisa, tá? Colocar um pedaço de código lá, tá? Então, print, sei lá, código, qualquer coisa assim. Você pode colocar um negocinho de código aqui, você pode adicionar a crasezinha na frente e na trás, tá? Então, assim, tem várias coisas que você consegue fazer, bem legal ter isso aqui bem estruturado, tá bom? Então, próximo passo aqui é a gente conhecer o board, né, de fato. Então, o board, ele é o board Kanban, né, que a gente já conhece, tá? Aqui é uma listagem, né, das atividades que tem abertas. Eu não gosto muito dessa visão. Ela é boa para você fazer filtros, né, ver o que tá para você e tal. Mas eu não costumo muito usar. Eu uso mais esse aqui, ó,
porque esse aqui é a visão mais legal de se ver, né? Então, eu já deixei o board pronto pra gente, tá? Então, a gente tem aqui as atividades que ficariam impedidas, tá? A fazer, em desenvolvimento, pronto para teste, em teste, automação, homologação, revisão e conclusão, tá? Concluído. Eu não vou detalhar bem aqui quais são os processos que a gente vai fazer, porque o intuito desse vídeo é vocês conhecerem o DevOps, né? No segundo vídeo, no próximo módulo, a gente vai entrar mais em detalhes, por que eu usaria essa coluna aqui, por que não, mas a visão é essa aqui, tá? Você consegue ver também, ó, você tem dois tipos de card que eu liberei aqui, que é o debug e a backlog, né? Então você clica aqui em New, você tem aqui, ó, tipos de card que você pode criar, algumas outras tem tags, que aí vai depender da configuração do seu projeto, tá? Se você adicionar aqui, por exemplo, um novo item, ó, teste, não, vou criar uma coisa legal, né? Deixa eu ver, novo relatório de transferências, não, um novo relatório de saldos, pronto. Você adiciona e ele cria para você um novo card. Você clica no card e você consegue criar, escrever aqui as informações que você precisa, tá? Você consegue também adicionar os filhos dessa backlog. Você consegue colocar aqui, ó, existe item, né, itens existentes, se ele é do tipo filho, ou seja, se essa backlog aqui foi oriunda de outra backlog, tá? Ela é filho dessa, ou ela é dependente dessa, tá? Ela é duplicada, ela é parente, ó, não é do mesmo sentido, mas aqui elas precisam caminhar juntas, elas são parentes. Você consegue fazer essas coisas aqui. Ou às vezes uma atividade foi cancelada e você botar ela como predecessora, né? Ó, a gente iniciou essa atividade, desenvolveu, não deu muito certo, a gente vai tentar planejar de uma nova forma. Você conclui aquela backlog e cria uma nova para que você consiga fazer essa nova backlog, você deixa ela aqui linkada também. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um filho e vou selecionar uma backlog. Ó. Vou selecionar... Eu botei de saldo, deixa eu ver se tem alguma coisa de saldo aqui. Ó. Pode ser essa aqui, ó, contas e edição. Ela é filha. Então, adicionei ela, salvei, ela está linkada aqui. Então, se eu precisar ver os filhos, eu clico aqui. Se eu clicar, eu consigo ver a principal. Tá? Da mesma forma que se eu acessar essa aqui, ó, que foi que a gente linkou, né, ela vai ser filha daquela lá. Beleza? Então, vou dar um F5 aqui. Então, ela está aqui, beleza? Então, clicou, ela vem para cá e se você ver, ela virou parente, né? Porque ela é filho daquela outra lá. Então, se eu abrir ela de novo, eu dei F5, tá justamente para carregar. Então, cliquei aqui e você consegue ver que ela é parente daquela outra que a gente adicionou como filha dela, tá? Então, são formas de você fazer vínculos entre atividades, beleza? Você consegue tanto itens existentes como os novos, tá? Você consegue criar um novo filho aqui. Então, você consegue criar um tipo de link que você vai fazer para ela. Então, por exemplo, se eu quero adicionar uma nova task, tá? Então, uma nova task dessa aqui pode ser, por exemplo, como é que a gente faria a separação, tá? Então, a gente poderia escrever aqui, sei lá, back-end, criar endpoint de relatório de saldos. Então, quando eu adiciono aqui, ele cria para mim uma task, tá vendo? Ó, a fazer, salva, e quando você olha aqui de novo, ela tá aqui a task que foi linkada para você ali, tá? Então, mesma coisa, agora eu posso fazer a do front-end. Deixa eu ver. Consumir o endpoint criado e exibir o relatório em tela. Então é uma coisa muito simples, tá, gente? Então criei mais uma e mais uma aqui pode ser de teste, né? Testes. Executar testes da API e front-end. Sei lá, não sei o que eu poderia fazer aqui, mas vamos assim mesmo. Pensando rápido aqui. Então agora, quando você vai abrir essa backlog, né? Ó, quando você vai abrir sua backlog, você já consegue ver ó, que ela tem tasks e tem também uma vinculada a ela, tá? A task você consegue ter um atalho, já apareceu aqui, ó, você consegue ver aqui, tá? Outra forma de você adicionar task, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e adicionar uma task, ó, ele já adiciona aqui para você, tá? Revisar a atividade antes da entrega.
Então, assim, são tarefas que você adiciona a atividade e vai delegando para pessoas responsáveis da sua equipe, tá? Você consegue também ordenar, tá? Se você quiser, e botar de uma ordem certinha. Então, às vezes, vai ter que passar pelo back-end para ele criar o endpoint ou alterar um endpoint que já existe. Aí depois você passa pelo front-end que precisa daquele endpoint para colocar a nova informação em tela, né? Às vezes botar um botão ali que você clica e vai gerar esse relatório. E tem a revisão, né? Então antes da gente liberar para o teste, a gente vai dar uma revisão para ver se está de acordo com o que a gente planejou. Então tá lá, o banco de dados está recebendo certinho e tal, beleza. E a task de teste que seria para você executar, tá? Então é uma forma de você criar, se você não seguisse o fluxo aqui do board de desenvolvimento e pulando por um, né? É uma forma também de você controlar. Não que você não vai utilizar, mas é uma forma extra de você controlar, tá? Então aqui aí o Joãozinho, ele adiciona, ele assina para ele aqui. Aqui não tem outros e-mails, né, cadastrados nesse projeto, mas aí o Joãozinho clica aqui e ele vai trabalhar em cima dessa atividade. Aí o Thiago, ele vai trabalhar nesse cara aqui. Aí o Marcos, ele vai revisar, né, essa atividade antes de entrega. E aqui uma outra task que você criar. O que acontece muitas das vezes? A gente vai movendo e a pessoa vai adicionando tasks conforme ela vai desenvolvendo, tá? Então, ela está lá em desenvolvimento, ela cria uma taskzinha de back-end, aí depois cria uma taskzinha de front-end, para ela, às vezes, lançar a hora dela, né, de trabalho, ou para ter o registro ali certinho, tá? Aí você consegue aqui botar se ela está em progresso, se ela está concluída, se ela foi removida, tá bom? Lembrando que dá para traduzir isso tudo aqui também, tá? Então, beleza. Então, aqui é a ideia da task e a gente também tem a do teste que a gente vai ver nos próximos módulos, mas é a mesma coisa, tá? Então, aqui pode ser, geração de relatório. Então, se você adicionar também, infelizmente, às vezes dá um bugzinho de você adicionar que já apareceu. Às vezes você tem que dar um F5, tá? Então aqui ó, ele já criou um teste plan, um test case para você e você vai trabalhar em cima desse, tá? Mas como eu disse, a gente vai ver futuramente. Então são formas de você adicionar, tá? Então você pode adicionar, você pode deletar também, você pode criar uma branch a partir dessa backlog, você pode editar o título por aqui, ó, um atalhozinho. Aqui tem os campinhos que você consegue configurar, às vezes no seu projeto tem ali prioridades, nível de criticidade, então você consegue selecionar aqui também, o pessoal do DevOps ele vai configurar para você e você consegue configurar aqui e utilizar de acordo com o que a sua equipe destinou para você, tá? Você também consegue adicionar tags, tá? Então, às vezes, algum controle que você quer fazer, então, às vezes eu uso tags assim no meu dia a dia, botar pausada, que aquela atividade está pausada por alguma coisa e deixo um comentário aqui. Então, aí eu consigo filtrar depois, aqui, ó, tem os filtros, né? Então, você consegue filtrar pelo tipo, para quem está assinado. Então, esse unassignment aqui é quando você clica para você saber quais atividades estão disponíveis, ninguém está trabalhando nela. Isso é legal, às vezes você tem aqui um board de teste em 15, 20 atividades. Você não ficar olhando uma por uma, você coloca para quem não está assinada e você pega aquela atividade que está disponível, tá? Ou você quer ver as atividades que estão vinculadas para mim. Então, como eu sou aqui o cara do teste aqui, né, no meu que eu estou logado, ele aparece para mim que tem assinada no meu nome essa atividade, igual vocês viram lá no overview que a gente fez no dashboard, tá? Tem outros filtros aqui, né? Os status, né? Se eles estão comitados, se é um novo, se está aprovado. O que seriam esses status, tá? Os status aqui, o correto seria o nome das colunas, mas eu não configurei isso, tá? Até porque tem muita limitação nessa conta gratuita. Mas você consegue configurar, por exemplo, status impedido, status a fazer. Aqui eu só adicionei as colunas, tá bom? Se tiver sprint, né? Que você estiver trabalhando, você consegue selecionar os itens por sprint também. A área, tá? No caso a gente só tem uma área. O que seria essa área? Ó, se eu clicar aqui, você consegue ver uma área aqui em cima, tá vendo? Ó, você consegue adicionar áreas diferentes. Então, por exemplo, seria a área de cadastro. Essa aqui é a área da galera que trabalha no módulo de relatórios. Então, você consegue separar as áreas e você consegue filtrar por áreas também, tá? Então, se você quiser ver alguma coisa. Às vezes a sua equipe ela é grande e lida com outros módulos do seu sistema. Às vezes tem pessoas responsáveis por alguns módulos. Pode ser, às vezes, a galera que trabalha só com bug, né? Que bugs urgentes e tal. Você consegue também separar esse tipo de áreas, tá? E as interações, como eu disse, seriam os sprints, tá? No caso aqui a gente está na sprint 1, aí você tem que finalizar a sprint para que vire a sprint 2 e aí você vai seguindo esse fluxo, tá bom? Mas são formas também de editar. Você também consegue dar um follow aqui, ó. Toda vez que você clicar aqui e alguém mover essa atividade ou não, você recebe um e-mail, tá? Falando que teve uma movimentação naquela atividade.
E aqui você consegue configurar também, ó, se você está inscrito ou só quando muda de status, só quando alguém assina essa atividade. Às vezes você é alguém de algum PO que tem muita urgência nessa atividade, precisa ficar ali trabalhar muito em cima daquela atividade ali. Você precisa saber quem está trabalhando nela e tal, você vai receber os alertas no e-mail, tá? E aqui outras opções, não tem muita coisa para você mudar o tipo de item, né? Se é um bug, você mudar para backlog e tal, trocar essas informações, copiar, né? Uma coisa legal, às vezes você quer copiar esse link aqui para você mandar para algum amigo, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Notepad, ó. Se eu copiar aqui, eu estou copiando o nome, né? Ó, copiei o nome. Se eu copiar o link, eu estou copiando o link. Se eu mandar o link para a pessoa, ela vai conseguir acessar de qualquer forma. Mas o mais legal é quando você clica aqui, ó. Clicando aqui, ele vai clicar para você, ó, ele vai gerar um link já com a task para você, tá? Aqui não vai dar porque ele vai remover o link, né, que tá aqui, mas era só para você ver que dá para copiar. Eu podia até usar daqui, né, mas eu não lembrei. E daí ele cria para você um link aqui, ó. Então quando você clica, ele te redireciona para aquela task, tá? Isso aqui muita gente esquece que existe isso, aí fica uma confusão. Qual que é a atividade que você está trabalhando? A pessoa manda o link para você e fica perdido. Aqui para dar um refresh na página, né, se alguém tiver editado alguma coisa. E aqui para expandir, tá? Você consegue botar ela em tela cheia. Tá? Acho que é só isso aqui que é legal de saber. Aqui você vai saber se tem alguma branch vinculada a essa task aqui. E aqui se tem algum pipeline que rodou que é vinculado a essa task também, tá? Isso ajuda às vezes você saber se uma alteração que você está testando ela já foi publicada, né? Já subiu no servidor, já está no ambiente disponível. Você vai conseguir ver por aqui, vai aparecer uma listagem para você, tá? A gente não tem nenhum projeto aqui dentro, né, do nosso repositório, então não tem como simular agora, mas saiba que apareceria aqui qual o release e tal, que apareceria para você lá. Acho que no módulo 4 a gente vai conseguir visualizar já isso, tá? Então essa aqui é a carinha do board, tá? Falei bastante coisa porque são coisas simples, mas são coisas que muita gente não conhece, tá bom? Beleza, então aqui a gente tem as backlogs, né, que é uma visão também mais em lista, né, para você ver. Você consegue ter uma visão mais geral, é diferente aqui do Work Item, né? Ó, parece bastante, tá? Mas tem algumas poucas diferenças. Você consegue ver também, ter uma visão mais analítica, né, da coisa. Você consegue ver gráficos, filtrar também, né? Como é que estão o andamento do seu board. Você consegue ver aqui também os itens, para você saber o que está em cada board. Depois que tem bastante coisa, é mais interessante de ver, aqui é um pouco mais confuso mesmo. Aqui as sprints, né, para você concluir as sprints. Então ele já cria para você aqui, ó, tudo que tá a fazer, né? Então se eu tô na sprint 1, eu me comprometi nesses 15 dias de sprint. Aí, tá, gente, para quem não sabe, sprint, estude um pouquinho nisso sobre metodologias ágeis, tá? Mas o Scrum, mas assim, a sprint em resumo ali é o que você se compromete em concluir em determinado tempo, então normalmente 15 dias. Então você vai criar as atividades para vocês trabalharem, vocês vão ter as reuniões de refinamento e tudo mais, e daí você vai trabalhar nela para quando chegar no final dessa sprint, né, no final desse período, todas elas estejam em Done, tá? Então aqui você consegue acompanhar todas essas sprints e aqui você consegue planejar próximas também. Você já consegue criar novas atividades para aquela sprint, tá bom? Então, ó, se você criar uma nova atividade aqui, ó, sei lá, melhoria no logout. Qualquer coisa, tá? Então criei uma aqui no sprint 2. Quando eu acessar o board, eu já não estou conseguindo ver mais, né? E daí como é que é aqui, meu Deus? Área... Aqui, sprint 2. E aqui agora você consegue filtrar, tá? Ela devia estar aparecendo aqui, eu não devia estar vendo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui no final. Viajei aqui. Mas aqui, você consegue visualizar todas as suas atividades, tá? Pode ver que ela até moveu aqui para baixo, tá? Para aplicar na ordem das sprints. Aí você consegue filtrar o que é da sprint 1 e o que é da sprint 2, né? Agora... E você vai conseguir ver de acordo com as sprints que você esteja trabalhando, tá? O ideal é sempre que você comece uma próxima, não tenha nada nessa aqui, tudo já esteja concluído, beleza? Você consegue filtrar aqui também, você consegue filtrar por texto, pelo código da backlog, né, e tudo mais. E aqui também tem uma busca geral, tá? Você consegue pesquisar por aqui também, tá? Mesma coisa, tá? Digitar aqui 21, ele vai filtrar para você. E não filtrou nada. Ah, já até abriu direto.
Ele já abriu aqui para você a backlog, tá? Beleza, continuando aqui. Aqui são as queries. Não é tão importante saber isso aqui. Às vezes é útil, eu já usei bastante, mas não é tão importante. A query é para você criar um tipo de query para você buscar as informações. Então, por exemplo, eu quero buscar itens, né? Itens, né? Tipos de itens aqui, seja backlogs, bug, teste, tudo que foi criado nos últimos 180 dias, né? E aqui eu botei do tipo work item, eu botei qualquer um, mas eu posso selecionar só o dos bugs. Aí eu busco só bug, tá vendo? Aí eu quero só o que é, deixa eu ver, task. Então tem as tasks que a gente criou lá no início, tá? Então são formas de você criar queries personalizadas. Às vezes você quer filtrar por pessoas, você consegue colocar também. Aí você salva aqui, minha primeira query. Você salva aqui a query. Aí quando você acessa ela fica aqui salva, tá vendo? Então sempre que você precisar usar a busca de novo, você pode só executar, ela já abre aqui direto. Aí se você quiser editar ela de novo, você vem em editor e adiciona. Aí você consegue botar as cláusulas, né? Você quer esse, é o work item ou do tipo... Deixa eu botar work item ou do tipo bug. Aí ele filtra, ou esse, né? E eu quero dos dois, que seja do tipo teste ou bug. Isso nunca vai se funcionar, né? Porque só tem um tipo, né? Você só tem uma backlog que só pode ter um tipo. Então essa consulta não funcionaria, tá? Mas a ideia é essa aqui, beleza? Você consegue também selecionar as colunas que você quer que apareça aqui na query. Você consegue adicionar outras também, tá? Então pode ser área path. Sei lá. Aí ele aparece aqui a área path, tá? E você consegue adicionar vários também, beleza? Você consegue também, por exemplo, depois que você teve o resultado, se eu não me engano, tem como mandar por e-mail também. Em algum lugar aqui. Aqui, ó. Mandar o e-mail, a query, você pode exportar para um CSV, tá? Então, assim, você exporta esses dados aqui. É útil às vezes tomar de decisão, fazer algum tipo de busca, né? Verificar o andamento das entregas da sua equipe, tá? E aqui, se você quisesse criar algum chartzinho, eu acho que tem que ter algum tipo de assinatura para fazer isso. Eu nunca usei, tá? Não, dá sim, ó. Viajei, dá sim. Você pode criar um chart, é porque eu já fiz, mas eu não sabia que estava bloqueado. Aí você consegue fazer um gráficozinho, né, ou alguma outra coisa para você visualizar ali as informações de forma mais interessante, tá? Aí você tem que configurar e ler ali como é que você vai fazer. Aí você cria ela e ela aparece aqui, né? E toda vez que você acessar ela aqui, você pode já clicar aqui e você vai ver o gráficozinho de número, né? Então, como a nossa atividade só retorna as tasks, ele mostrou aqui a quantidade de tasks retornada. Se eu adicionar aqui, igual eu tinha feito aquela do bug, work item bug run save. Aí já aparece aqui pra você, tá vendo? Então ele respeita bem. É legal às vezes você compartilhar com alguém da equipe e tal. Pode favoritar aqui, né? E ele fica disponível para todas as pessoas, tá? Perdão. Aqui fica disponível só para você, então só você vê. Se você quiser compartilhar, você tem que botar ela na compartilhada. Aí você edita ali o tipo de visualização, que eu não lembro agora onde é. Mas tem uma forma aqui que você edita para que ele possa ficar disponível para as outras pessoas, tá? Eu sinceramente agora não lembro onde é que é. Olhando rapidinho aqui, não me lembro. Mas tem um lugar, eu sei que você coloca ela para disponibilizar. É só arrastar. Tá, então aqui agora ela ficaria disponível para mais de uma pessoa, tá? Tem aqui o plano de entrega, né, das atividades. Você pode criar novos planos aqui, né? E aqui a visualização analítica ali do seu board, tá? Então você consegue ver ali as últimas tasks, o histórico por meses. Então você consegue fazer bastante coisa ou criar novos tipos de review, tá? Então às vezes você quer fazer uma sprint review ali com a sua galera, criar alguma coisa, você consegue fazer utilizando as bases dessas informações aqui que é te retornada, beleza? Então aqui fica a parte do board, né? Toda a parte do Kanban ali de controle, tá? Então passei aqui bem um overview com vocês sobre a ferramenta. Agora tem também o repositório. O repositório é igualzinho ao Git, acho que não precisa nem entrar tanto em detalhe, mas é muito igual ao GitHub. Igual ao Git não, mas é muito igual ao GitHub, né? Aqui ficam os arquivos do seu projeto, a gente não tem nenhum, mas você poderia criar novos arquivos. Vou criar aqui um arquivo
teste.txt. Oi. Então, quando você clica aqui, ó, já tem os arquivinhos aqui, aí teria todos os arquivos do seu projeto, tá? Commit seriam os commits que já tinham feitos. Ó, quando eu criei o projetinho ali, eu tinha adicionado um readme padrão, aí depois eu fui lá e excluí, justamente para a gente ver o histórico, né? E agora eu adicionei o novo teste.txt, tá? Então é uma forma de você visualizar os commits que foram feitos, tá bom? Aí aqui você seleciona a branch que você quer. A gente só tem a master, né? A gente vai ver isso depois na parte da automação lá do módulo 4. Acho que é o módulo 4. 3 ou 4. Aqui a gente também tem os últimos pushes que foram feitos, né? Então, subiu o commit e empurrou lá para o sistema, para o servidor. As branches disponíveis, a gente só tem uma que é a master, mas você pode criar outras. Ó. Se eu quero criar uma branch, não sei, teste 1 baseado na master, aí se você quiser adicionar alguma atividade, né, que ela já vai aparecer lá, ó, então vou adicionar aqui, ó, melhoria logout, que a gente criou para Sprint 2. Ó, criei, ele está aqui. Se eu for acessar lá o boards, lá na melhoria 21, ele aparece aqui já para a gente a branch, tá vendo? Então, tudo se comunica aqui dentro, tá? A gente tem tags, você pode adicionar tags específicas para a branch, eu não uso muito isso, mas é só para você adicionar uma tag específica para aquela branch que você quer, tá? Então, você adiciona aqui a tag, sei lá, Sprint 2, aí a gente bota naquela lá. Sim. Cria. Pronto, aí fica uma tag naquela branch, tá? Inclusive, acho que até fica aqui, ó, em algum lugar. Não, eu achei que ficasse aqui do lado dela a tagzinha. Deixa eu ver, F5? Não, achei que ficasse. Mas eu sei que na hora que você executa o pipeline, fica lá as tagzinhas para você poder visualizar. Eu não uso muito, como eu disse. Aqui para você criar pull requests novos, né? Você pode criar um pull request aqui da sua branch, né, específica. Por exemplo, da teste para dentro da master. Então, por exemplo, fazer uma alteração aqui rapidinho naquela branch que a gente criou. Cadê os arquivos? Aqui, ó. Eu vou editar esse cara, eu vou botar outro oi aqui. Então, nessa teste 1. Aí, quando eu fizer o pull request, você clica aqui em novo pull request, da teste 1 para master já tem uma diferença que é a adição do oi 2. Aí, você pode só adicionar. Aí, aqui, ó, ele vai linkar lá para você depois, ó. Teste 1 dentro da master. Cria, né, esse PR, aí tem a parte também, a mesma coisa do GitHub, que vocês já devem conhecer, né? Aprovando, ou se alguém reprovou, né? Daquela teste, adicionando, fazer um review. Aqui, ó, tem que ajustar. Não podia ter o 2 aqui. Ai, cadê? Oh, meu Deus. Pronto. Remover o 2 ao final. Pronto. Aí você fez um review lá, ó. Agora já aparece aqui que alguém fez algum comentário. Ah, beleza, já resolvi. Não, é necessário manter dessa forma. Pronto. Respondi ele aquele PR. Então, assim, a mesma visão que vocês têm, às vezes, no GitHub ou em outros gerenciadores que utilizam Git, mesmos conceitos, tá? Aqui você pode adicionar a descrição, né, se você quiser, do seu PR. Aí você libera lá para Code Review, a galera faz o Code Review e você vai ter lá a conclusão. Então, beleza, aprovei tudo, aí eu vou completar o PR. Tá tudo aprovado. Aí você pode marcar, tem algumas opções. Ó. Se você marcar esse complete aqui, a sua atividade ela vai ser movida para concluída automaticamente, tá? Então ele fala aqui, ó, completar todos os itens associados àquele merge, após o merge. Se você clicar em delete, você vai deletar a branch anterior, que seria a teste 1, tá? Para evitar ficar muito lixo no Git. E se você quiser customizar a mensagem também, tá bom? Eu vou completar para ele ir para concluído e vou deletar a branch anterior, só para vocês verem. Pronto. Ó, fez, concluiu, agora não dá para mexer mais nada, já tá feito. Automaticamente, ó, a task foi para done, tá vendo? Então, primeira coisa, a branch, ela não pode existir mais, ó, ela não existe mais. Se você der teste 1 aqui, ele vai aparecer aqui no final como delete, tá? É uma forma de você visualizar. Você pode clicar aqui em restaurar a branch também. Você pode restaurar, na hora que você restaura, a branch ela volta aqui a compor todo o seu projeto, tá? Mas vou deletar de novo, que a gente não vai usar mesmo. Então, beleza. Então, lembre-se que para você ver as branches deletadas, você tem que digitar o número dela aqui, tá? O nome dela.
Digitou, ela vai aparecer aqui numa seçãozinha nova, branch deletados. Voltamos para o board aqui. Ó, aquela melhoria que eu falei para você foi completada e vai ter um comentário. Ó, aqui, ó. Completada pelo pull request 1 que foi associado a esses itens. E tá aqui o PR, ó, completado, né? Que a gente tinha feito, ó, fica todos os links aqui, ó. Não tem como, todo o histórico fica. Só basta você linkar as atividades. Então, como vocês viram, tudo se conversa, tá? Da mesma forma, um release. Se a gente tivesse um release disparado, tivesse essa branch vinculada lá, ou que foi para marcha, a gente rodou, ele vai entender que faz parte, né? Essa backlog faz parte daquele último deploy que subiu, e ele vai aparecer também a listagemzinha aqui certinho, tá? Então, a gente não vai usar, então deixa ela aí mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui também tem umas configurações avançadas, tá? Vamos ver se vai abrir, tá meio lento hoje o DevOps. E aqui você pode adicionar algumas configurações específicas, tá? Aqui é a mesma coisa, o mesmo acesso que eu fiz aqui, você consegue vir aqui, ó, em configurações e cadê? Git, projeto, aqui, ó, repositório. Aí você vem aqui, ó, políticas e seguranças, tá? Mesma coisa. Aqui você pode adicionar algumas seguranças, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes aqui depois. Bom, aqui tem os pipelines, como eu disse, não tem nenhum, mas você pode criar novos, ó, baseado, igual a gente fez naquele vídeo anterior, né, utilizando aquele arquivo de configuração. Você pode pegar algum do GitHub, se você quiser conectar o GitHub aqui dentro, você consegue também, ou Bitbucket também. Você vai clicar aqui, você vai selecionar o seu projeto e selecionar lá qual que é o arquivo, se você já tiver algum arquivo existente. Se você não tiver, você pode criar o seu próprio aqui, ele já cria um automático, tá? Então, ó, criei um novo arquivo e já botei para ele rodar, né? Ó, ele criou o arquivo e já vai rodar o projeto, ó. Então já tem um pipeline aqui daquele projeto master. Se você abrir o master, já vai ter lá um arquivo que ele criou para você, tá vendo? Então, você já criou, ele deu erro, claro, que a gente não configurou nada, mas teria aqui um pipeline, beleza? Já criado. Aqui você conseguiria ver as branches executadas, né, as últimas executadas, e uma análise geral ali do que você foi feito. Se você tem algum teste automatizado, ele apareceria aqui, os reports que você fez e tudo mais. Então vocês conseguem criar aqui, né, como vocês viram, o pipeline aqui. Então vocês conseguem criar aqui o pipeline, né, dessa forma. Então, new pipeline, você seleciona e se você não tiver, ele vai criar diretamente para você, tá? Outra coisa, você também consegue excluir os históricos, né? Se ele deu erro. Se ele der check, se eu não me engano, não dá para excluir, mas você pode vir aqui em deletar e ele deleta e não tem nenhuma mais execução, tá vendo? Tá, parece como se nunca tivesse sido rodado, tá? Você consegue fazer essas execuções também, essas exclusões também para ajustar o histórico, ver se disparou alguma coisa errada, beleza? O environments aqui, se você quiser criar alguma variável global, né, que você vai utilizar nos pipelines, às vezes é o link de acesso, a URL, alguma chave de segurança, você consegue colocar todas aqui também. Aí já fica mais a configuração da equipe de DevOps mesmo, tá? Mas você consegue fazer sem problema, se tiver interesse em estudar e fazer esses treinamentos, você consegue, é bem tranquilo, tá? É a mesma lógica de você ter ali a configuração das variáveis que você faz dentro do seu projeto, só que você transfere para cá por questão de segurança. Então, se às vezes você tem uma chave de API que você precisa, você bota ela aqui como segura e você não precisa deixá-la fixa no código, tá? E aqui algumas bibliotecas, se vocês tiverem algumas bibliotecas personalizadas. Então, às vezes você, dentro do seu projeto front-end da sua empresa, você tem a própria front-end criado para a sua empresa, né? Alguns módulos, né? Algumas coisinhas, a equipe de front-end pode subir aqui e outras equipes que forem trabalhar e fizerem novos desenvolvimentos dentro do seu projeto, podem pegar a cara do seu projeto, né? Então pode usar os mesmos componentes que foram criados. Das mesmas formas, alguns componentes ali do back-end, alguma coisa, você pode também colocar todos aqui separadinhos e você faria o import da biblioteca, não ficaria uma coisa explícita, né? Então você não é público, mas se tiver acesso dentro do seu projeto, você vai conseguir puxar daqui também, tá? E o test plan, se você é onde você cria todo os seus testes, tá? Então você cria o planejamento de teste, onde é que tem o seu plan, né? O plan teste, onde tem os test cases vinculados àquele plano de teste e toda a visualização você tem por aqui também. Tá meio lento hoje o DevOps para carregar. Mas aqui a gente já consegue ver uma que a gente já criou, né? Então aqui, ó, ele também separa por sprints, tá?
de acordo com a sprint que você está trabalhando lá no board. E aqui, por exemplo, a gente tinha criado aquele geração de relatório, ele aparece aqui para a gente também. Ó, histórico de transações que a gente criou lá, lembra? A gente criou, mas não criou nada dentro, então ele também já aparece aqui dentro. Então aqui é uma forma de você visualizar e executar os seus testes também. A gente vai aprender isso nos testes automatizados, como é que a gente roda por aqui, ó, roda por aqui, e daí você vai bater no sprint de acordo com a escrita que você fez, tá? Bem legalzinho também de usar. Aqui também você consegue criar aqueles gráficozinhos, tá? Você consegue criar novos gráficos aqui de acordo para melhorar a sua visualização. Mas a gente vai ver isso no módulo seguinte também. Mas, como a gente está no módulo do Azure, então para vocês saberem que existe essas formas aqui de configuração, beleza? Esse mine aqui agora carregou. Aqui é onde aparece o que você criou, tá? Então, são apenas aqueles que você mesmo criou. E aqui são de todos, tá? Então, aqui tem por sprint, né? Então, na sprint 1, tem os testes que foram realizados, eles ficam gravados aqui, guardados, seguem de evidência, né? Então, se você precisar depois no futuro ver, pô, como é que foi aquele teste, qual foi o resultado mesmo que teve, você consegue acessar por aqui e buscar de acordo com o plano de teste, que seria aqui, como a gente está trabalhando com o Scrum, é a backlog, tá bom? Então, cada suíte é referenciada àquela backlog que você está trabalhando. Então, é um uso bem legal da ferramenta. Aqui você consegue ver a quantidade de testes que passaram ou não, né? Então, tem aqui um que está fail e os outros passaram ou não foram executados. Então, você consegue ter uma visão geral daqui. Também, quando a gente for trabalhar nos testes manuais, no próximo módulo, vocês vão ver isso aqui sendo mais populado e fica mais legal de fazer os filtros. Mas da mesma forma que a gente tem os filtros lá no board, tem aqui também. Você consegue filtrar pelos testes, como é que seria o status, tá? Então se é o do tipo que passou, não rodou ainda, ó, esse aqui não rodaram nenhum, se é do tipo blocked, se é do tipo que falhou, tá? Você consegue ver tudo por aqui. Bom, então nesse módulo aqui a gente tem os test plans, né? Então aqui no runs a gente tem também o que a gente rodou, tá? Então algum aqui que a gente executou ali, botou como fail, né? E a execução dele falhou e a gente consegue visualizar também o porquê e consegue ter uma visão geral ali do que aconteceu, tá? E os artefatos que estão aqui, você pode criar um feed de instalações, né, do NPM, seja ali no Get, se você usar .NET. Então você consegue criar ali um feed ali para você estar sempre atualizado ali com os pacotes do seu projeto, tá? Também nada demais aqui, é mais voltado ali para a galera de desenvolvimento, mas também para automação, se tiver algum... Eu posso até criar um feed lá quando a gente for fazer automação, eu posso criar aqui e a gente tem esses pacotes sempre linkados aqui dentro, tá? Partindo agora então para as configurações, antes de ir para configurações não, partindo agora então para os acessos, para você acessar esse projeto, você precisa configurar sua chave de acesso, tá? Então, por exemplo, se eu quiser baixar esse projeto aqui, vou mostrar para vocês. Pronto, coloquei aqui na tela, tive que ocultar algumas coisas ali. Mas, se você quiser adicionar clonar o seu projeto para sua máquina por aqui, eu vou fazer por aqui porque eu gosto de usar esse programa, tá? Esse software. Você pode clicar em clonar. Aí tá vendo que ele pediu senha? Que senha é essa, né? Então a senha não é a senha do seu login, tá? Você tem que vir aqui, em Personal Access Token. E aí você tem que criar um token de acesso para esse projeto, tá? Então você cria aqui um novo token, dá um nome para ele, né? Então, sei lá, acesso ao repositório. Você pode criar vários tipos, tá? E daí você vai falar o que você vai dar de acesso para essa chave aqui, que tentar conectar nesse cara. Você pode dar acesso total, você pode customizar. Às vezes você pode criar esse token aqui para usar a API do Azure, tá? Para fazer algumas modificações internas do seu projeto. Então, às vezes, mandar um alerta para a galera via e-mail de quando tiver uma atividade disponível. Quando uma atividade retornar para desenvolvimento, você pode criar um alertazinho ali de um webhook. Tem uma API completa do DevOps, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí você consegue selecionar aqui o que essa chave vai ter de acesso dentro do seu projeto. Você pode dar acesso completo, então ela vai poder criar testes, escrever, excluir, gerar release, pode fazer tudo se você quiser fazer alguma automação, mas você pode também customizar aqui o que ela quer fazer. Eu vou botar acesso total e o prazo máximo é de 1 ano, se eu não me engano, tá? Então se eu botar aqui,
Novembro, dia 29. Hoje é dia 30, então é isso mesmo. Ó. É um ano máximo, tá? Que você tem a chave. Passou esse ano, ele vai pedir para regerar a chave para você ali. Para você regerar a chave. Ele gerou uma chave aqui. Aí agora, quando a gente for baixar lá o projeto, se eu botar qualquer coisa, ele não vai aceitar. Ele vai reclamar. Até bugou aqui. Ó, meu filho. Ele deve estar tentando. Vou deixar ele aqui tentando, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então copia a chave, salva a chave num lugar legal para você não esquecer. Olha, deu erro. Então vamos tentar de novo agora botar a chave de verdade, tá? Então deu ok, aí agora sim ele vai baixar o projetinho, tá? Deixar ele baixando aí. Já até foi. Então ele já baixou aqui o projetinho, apareceu até aquelas configurações que a gente fez lá, tá? O histórico do Git, no caso. Então aqui você consegue configurar essa chave. Não está aparecendo nada, mas se der F5 ela aparece de novo, tá bom? Você consegue regerar essa chave, revogar acesso, então você consegue ter esses controles, beleza? Então a API, né, que eu tinha falado. Então eu abri ela aqui já. Então aqui, ó, tem a API. Então se você quiser fazer, por exemplo, buscar um dashboard, né, buscar aqui, ó, get. Aí você consegue fazer um get para essa. É só você passar os parâmetros, né? A organization, que eu falei para vocês, que é o que vem aqui depois, ó, que é o que está aqui fora, a organização, o cara do teste. O projeto que você quer. Então, o projeto, né? Seria esse cara aqui, ó, Security Bank, percent 20 demo. E o time, né? Então, aqui, ó, quando você clica, você vai ver o time aqui do dashboard, ó. Tá aqui, ó. Esse time aqui, tá? Então, provavelmente vai ser esse ID aqui, beleza? Aí você passa o ID para ele, o ID do dashboard, né, o time. Então seria isso aqui, underline dashboard e o time. Aí você vai, quando você der o get, ele retorna para você as informações, tá? Então é uma forma de você utilizar a API. Ele vai retornar para você um JSON, aqui tem um exemplo de um JSON retornado. Você consegue fazer isso aqui para várias coisas, tá? Por exemplo, eu tinha um projeto que eu fazia os testes automatizados, eu não usava o .NET, e daí eu precisava atualizar os meus test plans, né? Eu criei um test plans único, fora de sprint, né? Como se fosse um test plan completão, e daí ele atualizava para mim conforme eu ia criando cenários de teste. Eu mandava tudo via API. Aí eu pegava esse cara aqui, acho que esse aqui, Aí eu pegava o point dele e ele gerava para mim os runs e tudo aparecia ali para mim. Então toda vez que eu executava os testes, aqui, ó, aparecia o histórico aqui de todos os testes que rodava. Então, assim, é uma forma de você fazer a manipulação ali da API. A API é muito completa, tá? Tem uns bugzinhos que eu já descobri, tá? Tem uns endpoints aqui que, por exemplo, tá na 7.2, né? Tem uns endpoints que só funcionam na 5.1, tem uns que só funcionam na 7.0, mas assim, dá para usar, tá? É só dar uma pesquisada, fazer umas tentativas e aí que você consegue. Mas é uma API bem completa, você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, você quer fazer uma criação, releases automáticos, né? Um botãozinho ali para o pessoal de produto sempre clicar nele, executar os itens que estão disponíveis ali no board, né? Estão disponíveis ali na coluna homologação. Você pode criar para ele dentro do sua intranet lá, você clica para ele chamar esse endpoint, fazer a execução e tal. Então, assim, tem várias coisas muito legais que dá para fazer, tá? Como eu disse, é um software muito completo. Não à toa é um dos maiores que tem, tá? Então, a gente passou aqui por todas essas etapas, né, de configuração que eu queria falar. Também tem os temas, tá? Você pode mudar os temas aqui, né? Eu gosto de usar esse Dark aqui. Também tem uma questão de features, deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem umas features aqui, ó. Essas features vão disponibilizando com o tempo, né? Então, por exemplo, vocês viram ali que só tinha alguns temas, né? Eu sei que tem uma feature que tem aqui, ó, temas experimentais. Então, conforme você vai ativando essas coisas, ele vai liberando mais coisas novas para vocês que ainda estão sendo desenvolvidas, tá? Então, é um preview. Então, como eu cliquei ali, agora já tem mais temas, tá vendo? Eu gosto muito de usar esse aqui no meu dia a dia. Então, assim, são várias opções que você tem ali. O legal é você ir fuçando e aprendendo, tá? Permissões, setar a localização ali, ó, por exemplo, aqui já está certinho, né, para o Brasil e tal, time zone. Então tem várias coisas que você consegue configurar aqui o uso, né, para você saber o que está sendo utilizado, as ações que foram feitas ali, os acessos, tá? Então ele aparece tudo aqui para você também. Aí aqui tem uma loja, ó. Você consegue adicionar plugins também para dentro do seu projeto, do seu Azure ali. Então, ó, deixa eu ver algum aqui, ó.
Esse aqui, esse time track é usado para fazer lançamento de horas, normalmente quando você tem PJ nas suas equipes. Esse cara aqui é um que a gente vai instalar depois, tá? Ele é que você consegue baixar, é um software que você baixa, você consegue manipular os testes que você vai fazendo, né? Gerar as evidências e tal, por essa aplicaçãozinha, tá? É bem legal, tá bem desatualizada, tá? Mas funciona bem também. Já usei bastante. Deixa eu ver outra aqui, ó. Azure, abrir Excel, né, dentro do Azure. Então ele mostra aqui para você, ó. Lembra das queries que a gente fez lá, né, do e-mail? Então, por exemplo, se você adicionar esse plugin no seu DevOps, tá? Esse plugin que adiciona, ele adiciona realmente dentro do DevOps, tá? Ele vai ter uma opção ali nova agora de você abrir via Excel. Você cria, aí você abre, ele vai abrir um Excel para você. Você consegue abrir qualquer coisa por Excel. A avaliação não é muito boa, provavelmente deve ter bastante problema. Mas tem 332k de download, então não sei o que a galera está reclamando. Então tem que dar uma lida e tentar entender. É só você abrir aqui no Rate e você vai vendo. Ó, não compatível com Mac, sei lá, não funciona para todos ali, da erro no VS Code, sei lá que esse cara está reclamando. Mas você consegue criar vários, tá? Se você também tiver integrações com outros projetos, eu acho que, não sei se do Gira tem. Ó, Gira para o Azure DevOps, se você quiser migrar, né, do Gira, tá? Então tem vários plugins muito legais aqui que são muito úteis, tá? Se você quiser adicionar outras formas ali de visualização do Git e tal, deixa eu ver se tem alguma aqui. Ó, algumas bibliotecazinhas que tem que são bem legais. Aí você lê, dá uma lida, vê se é confiável, tá? Porque, assim, como você está adicionando um plugin para o seu projeto, ele vai dar acesso ao seu projeto inteiro, né? Então ele vai poder fazer leituras, fazer alterações. Então, se atentem bem a quem está disponibilizando, se está um review legal, o que esse cara está precisando de acesso ali dentro da sua plataforma, tá? Então é bem importante ficar atento nessas coisas, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para a nossa aplicação, tá? Então voltamos aqui, então eu mostrei aqui a lojinha, tá? Aí tem as que vocês têm instalado, a gente não tem nenhuma, tá? Mas se tivesse alguma extensão instalada, você veria aqui também, você consegue controlar. Outra coisa boa de vocês conhecerem também é as configurações do projeto. Então aqui você consegue até adicionar uma fotinha para ele, ó. Clicando aqui, vou selecionar aqui uma imagem, peraí. Aqui. Ó, vou adicionar minha carinha aqui do canal. Ele atualizou, só que tem que esperar um pouco, eu acho. Deixa eu tentar de novo. Esse negócio é meio doido, tá, gente? A gente dá uns bugzinhos meio maluco. Eu coloquei, então, provavelmente daqui a pouco ele carrega. Aqui tem um processo, né, que a gente selecionou, que eu falei para vocês, tinha ali o Scrum, o Basic, né, tem o CMM, se eu não me engano. Eu não lembro se o nome era esse. Mas, assim, são tipos de processo que você consegue configurar para o seu sistema, tá? Aqui são os administradores do seu projeto e aqui os módulos que você disponibiliza para esse projeto aqui, para essa organização, tá? No caso aqui é para esse projeto específico. Eu dei um Shift F5 aqui para limpar o cache, daí apareceu já a carinha. Aí já substitui, tá vendo? E daí, por exemplo, se eu desativar esse cara aqui, esse artefatos ali, que nem tava ali, acho que aparece aqui dentro, né? Sei lá. Ele some também, tá? Então, se eu eu posso tirar o plans também, eu posso tirar várias coisas, tá bom? Deixa eu abrir de novo. Os artefatos tá aqui, que não tá, agora apareceu. Eu tô doido, eu acho que não tava aparecendo, não. Mas, enfim. E daí você consegue tirar e você desabilita esses caras, tá? E ele fala o que é, tá? A entrega contínua aqui com os artefatos, tal. Então você consegue desativar. Se eu desativar e daí recarregar aqui o projeto, já sumiu, tá vendo? Então você consegue ativar ou desativar alguns módulos, tá? Às vezes seu plano não tem acesso, tudo mais, você consegue fazer por aqui. Aqui são os limites de uso, né? Eu estou no plano gratuito, né? Então até tem uma limitação alta aqui dessas coisas, mas não usa tanto, tá? Nem para que eles botam essa limitação. Mas dashboard, você tem um limite de dashboard, times disponíveis ali, tá? Essas limitações não são tão importantes. O importante é mais o tamanho e o uso das coisas. Aqui a configuração dos times. Lembrando, tá? Essa aqui é uma parte mais administrativa ali do projeto, mas é legal saber que existe, tá? Aqui são os times, você consegue adicionar pessoas aos seus times, tá? Eu adicionei um monte de e-mail fake aqui, só para mostrar os exemplos, tá? Adicionando, você clica aqui, adiciona, bota um e-mail aqui, teste@gmail.com. Teste@gmail.com.
clica, salva e está adicionado aí o teste@gmail.com. Tá aqui embaixo, tá? Você consegue tirar, revogar acesso, fazer um monte de coisa. A gente tirou alguém da sua equipe, você precisa tirar, você consegue fazer tudo por aqui, tá? Aqui as configurações, a mesma configuração que tem aqui no início, tá? Você consegue fazer algumas coisas também. Permissões, aqui são um grupo de permissões, tá? Então tem a permissão de administradores, de contribuidores, do projeto, né? No caso aqui o build é a parte completa ali. E aí você consegue fazer, por exemplo, liberar novas pessoas que vão entrar no seu grupo de acordo com os grupos que você cria, ou você pode criar o seu próprio, tá? Você bota o nome aqui, vai selecionar o tipo de permissão que você vai dar para eles aqui e você vai adicionar eles àquele grupo, tá? Aqui tem o grupo geral, né? Deletar projeto, renomear, manipular ali o board e tudo mais, tá? O test plans também, então você consegue fazer toda a configuração por aqui. Questão de notificações, tá? Então, quando tiver um build, alguma coisa, você consegue fazer aqui um status de notificações, mandar notificação sempre para a galera desse grupo aqui e tal. Então, você consegue fazer essas configurações. Webhook, se você tiver algum webhook, igual eu comentei lá, de você receber alguma notificação, mandar, então você pode criar aqui, ó, um webhook. Aqui já tem alguns integrados, tá? Do Jenkins, do Microsoft Teams, né? Às vezes você quer criar o do Teams, por exemplo. Por que não deu? Não li a mensagem. Ah, tá. Porque eu tenho que ter o Teams vinculado à minha conta. Mas eu criei aqui do webhook também. Então, por exemplo, sempre que um pull request for criado, para o repositório Security Bank da Branch Master, eu quero que você aqui não precisa, tá? Que seria do grupo que tenha o request do grupo tal, tá? Mas aí você pode criar aqui. Criando aqui dessa forma, você vai botar o link aqui do seu webhook. Sempre que for criado um request, ele vai mandar um disparo para essa URL, para esse webhook. Aí você faz lá o processamento que você quer, criar um cardzinho, mandar via e-mail, mandar no chat, alguma coisa, mandar via WhatsApp. Você vai fazer, ele vai disparar para você e você faz o tratamento e manda a mensagem para a galera. Ó, tem um pull request novo criado lá, dá uma olhada, sabe? Então você consegue fazer essas coisas. Mesma coisa também de publicações, do releases, né? Deixa eu achar aqui releases. Cadê? Passei? Não vi. Pull request, build completed. Então sempre que tiver uma build lá foi completada para esse cara, ele vai disparar para você um alerta também, tá? Mesma coisa ali por webhook, né? Como eu falei, você manda para alguma coisa fazer o processamento. Mas tem alguns aqui que ele já tem automático, né? Por exemplo, do Microsoft Teams. Eu não consigo fazer porque a minha conta aqui não tem o Microsoft Teams, porque é uma conta gratuita, né? Mas você consegue fazer outras configurações certinhas. Aqui é até facinho, você vai clicar, aí vai aparecer o que você quer, você já personaliza a mensagem que você vai mandar. Então é bem legal assim quando você está dentro do mesmo ecossistema, tá? Os dashboards aqui, se você liberar para todo mundo criar dashboard, editar, deletar, você pode disponibilizar as opções aqui, tá? Ele fala aqui, ó, todos os membros que têm permissões. A configuração dos projetos, né? Então a configuração ali do board. Deixa eu carregar aqui um segundo. Ele tá meio lentinho demais. E aqui também, ó, enquanto ele carrega, aqui em cima, se você clicar, se você tiver mais de um projeto dentro daquele. A câmera tá aqui. Se tiver mais de um projeto dentro daquele sistema, você consegue ir trocando ali e fazendo essa configuração, tá? Aqui é a configuração das sprints, tá? Você pode setar as datas de início e fim das sprints, então você vai controlando isso. As áreas que eu falei para vocês, né? Lembra? Então, você pode criar novas áreas aqui. Então, por exemplo, saldo, sei lá, área de saldo. Aí aqui você pode ter a área de transferências. Então, você adiciona aqui e agora aqui dentro do seu board, quando você for nas áreas, cadê? Aqui dentro, ó, já tem. Aí você pode selecionar. Ah, beleza, esse cara aqui é dentro da área de saldo. Então, se eu precisar filtrar melhorias, desenvolvimento sendo feitos para o saldo, de forma geral, eu consigo filtrar aqui pela área, tá bom? Outra forma também que eu acabei esquecendo de falar, tem uma outra organização que você faz por aqui, que é você habilitando os épicos e features, tá? É só você habilitar aqui, ó. Habilitando aqui, você vai ter as opções de épicos e features, né? Então, o épico, aí dentro, aí você tem que buscar a metodologia, tá? Então, o épico é um aglomerado, uma alteração muito gigante, alguma coisa muito grande do seu sistema. Aí você pode separar assim, ó. Eu tenho um épico lá que é de
transferência lá, né? Transferência de saldo. Aí eu tenho as features, melhoria da transferência, relatórios de transferência. E dentro desses relatórios de transferência você pode esmiuçar ainda mais. Então você tem as backlogs referentes àquelas melhorias. Então, como se fosse separação dos módulos, sabe? Então, tenho lá o módulo transferência, o meu épico. Eu tenho o relatórios, que está dentro do meu épico de transferência. Então, os relatórios de transferência. E aí, dentro dos relatórios, eu tenho lá melhoria de filtros. Aí você pode criar as backlogs de melhoria de filtros. Melhorias de, sei lá, de geração, disponibilidade de novos tipos de arquivos gerados, tá? Então, você vai conseguindo separar isso. Então, fica uma coisa muito bem organizada. Eu gosto de separar meus projetos assim, tá? Eu deixei desativado para não confundir a cabeça de vocês quando a gente for fazer, mas eu lembrei disso agora. Então, voltando às configurações, tem aqui as áreas, né? Tem os times, aqui a mesma configuração que eu estava lá. Se eu soubesse, eu tinha esperado. Aqui as áreas também, tudo certinho. Inclusive, eu acho que tem algumas opções a mais que não está aparecendo aqui, mas eu acho que é por conta da conta gratuita, tá? Mas tem mais opções também, isso eu tenho quase certeza. Eu posso pesquisar depois e confirmar. Aqui, se você quiser conectar o GitHub, tá? Algum projeto seu do GitHub, não quer usar o repos aqui, você quer usar o GitHub, você consegue conectar aqui. Aqui os agentes que você tem disponível, tá? Então, dependendo do seu plano, você vai ter mais de um. Esse agente aqui é o agente que a Microsoft usa para a gente rodar alguma coisa, tá? Você consegue ver os detalhes deles aqui. E é isso, você usa ali na hora de você fazer um deployment, alguma coisa, tá? Deixa eu ver o que é mais interessante. Isso aqui é tudo configuração do DevOps, não é tão interessante assim, essa parte. Aqui são os testes management, né? Quando você roda um teste ali no pipeline, se você quiser fazer alguma configuração específica, a gente também vai usar isso depois no futuro. Se você quiser conectar algum serviço, tá? Então aqui ó, tem algumas clouds, alguns serviços que você pode conectar aqui dentro, tá? Então tem o Jenkins, tem outras coisinhas, você consegue fazer as conexões deles. Aqui são os repositórios, tá? Então todos os repositórios você pode configurar eles também, mesma configuração que a gente viu lá dos repositórios de segurança, mas você consegue vir aqui direto, né? Setar aqui, por exemplo, as políticas, ó, toda vez que for fazer um pull request, tem que ter uma pessoa específica ali para fazer a aprovação, tá? Deixa eu ver se é aqui, print policies, create... Isso, aí você adiciona aqui a pessoa, no caso eu, né, o cara do teste. Então ele é requerido, então sempre que alguém criar um pull request, eu tenho que automaticamente aprovar, tá? Então se eu adicionar outra pessoa aqui, por exemplo, vou adicionar aquele teste que a gente criou lá, teste Gmail. Então eu adicionei esses caras. Sempre que eu criar um pull request novo, pior que eu não tenho nenhuma branch agora, né? Tá, deixa eu editar uma branch aqui. Editar aqui... Aí se eu criar uma branch nova, cadê? Pode ser assim mesmo. Aparece aqui direto. Tá vendo que eu não consigo completar mais? Aparece para setar, mas eu não consigo completar. Consigo até porque, mas ele vai falar aqui, ó, é preciso ter aprovação da galera ali que você selecionou, tá? E ele já adicionou automaticamente aqui. Então, eu aprovei, agora precisa do teste lá aprovar, beleza? Aí vamos remover aqui de volta esses carinhas, porque senão atrapalha nós. Deixa eu só... Cadê? Abandonar. Pronto. Tá aí, não fica ativo mais. Então, beleza. E aqui as configurações de onde está armazenado seus artefatos, né? Que a gente mostrou, seus pacotes e tudo mais. E aqui o teste de retenção, que é aquele teste que você deixa retido para uma averiguação futura, alguma coisa assim. Aí tem uma limitação aqui que você deixa para ele se excluir depois de tanto tempo, tá? Bom, essas são as configurações gerais do Azure DevOps, a forma que você vai conseguir usar para você fazer todo o controle dos seus projetos, né? Que você esteja trabalhando. E acho que é isso, acho que não tem mais nada importante aqui. Né? Então falamos aqui, então a gente tem aqui nossa organização. Aqui são os itens, tá, que são selecionados por seu nome, você consegue ver também. Algum pull request também que você criou. Então lembrando que aqui é o projeto, então pode ter mais de um projeto e a gente libera de acordo com o seu usuário. Né? Aqui são os módulos que tem disponíveis para dentro do seu projeto. Então aqui tem o sumário, né? Os dashboards que a gente deixou criado. Aí a gente tem também foi mal, pulei aqui. A gente tem também a wiki, né? Você consegue criar a wiki para compartilhar, para ter essa troca de informação entre os times.
Aqui tem a listagem de itens, o board, né? O Kanban ali que você ia trabalhar. A gente tem a listagem das backlogs que estão criadas, a gente consegue fazer filtros, né, por aqui e tudo mais. A gente tem o controle das sprints, né? Então tem a sprint 1 e tem a sprint 2, né? Lembrando que essa aqui a gente já deixou concluída, então já ficou como dono. A gente tem as queries, a criação das queries, né? Então eu criei para vocês lá a primeira query, criei também o gráficozinho. Aqui as entregas, os deliveries, as entregas, os planos de entregas, né? A visão analítica ali dos boards, dos itens. Aqui tem o nosso Git, né? Nosso versionamento que chama repos. Tem os projetos, você consegue adicionar mais projetos aqui, né? Ou trocar de projeto, se tiver mais de um projetinho aqui dentro, né? Mais de um repositório. Às vezes tem um repositório do front e do back, é separado. A gente deixa separado. Você consegue editar os arquivos por aqui também, ou você consegue clonar e ele vai apresentar para você aqui. Lembrando a tag, né? Adicionando a tag, ele fica tagueado também o que você vai fazendo. Na última alteração a gente fez lá, a gente adicionou, né? Fez uma alteração lá no projetinho. Adicionou naquele teste 2, né? Então se a gente baixar aqui, a gente pode baixar, já aparece tudo aqui certinho, ó, que a gente botou o 3 no final lá depois. Lembrando que para acessar você precisa vir no Access Token aqui e gerar uma chave de acesso, tá? Não é SSH Public, tá, gente? É Personal Access Token, isso aqui é outra coisa. Commits, né? A gente consegue ver os pushes que foram dados, consegue ver as benches disponíveis, tags, criar pull request, verificar se tem algum pull request ativo, completado, que a gente fez aquela hora, e abandonado, que a gente abandonou também. Aqui as configurações, né? Você consegue habilitar algumas configurações avançadas. Pipelines, né? Então aqui é o pipeline que a gente vai trabalhar nos pipelines, os environments, né, disponíveis ali, e as bibliotecas. Dentro dos pipelines também costuma ter releases aqui dentro também, mas como eu estou no projeto no plano gratuito, não aparece. Tem também a configuração do test plans, né? Então toda a suíte ela fica vinculada à backlog que você está trabalhando, tá? Tem como você criar, como eu disse, né, a gente está no plano gratuito, não deixa. Mas também, se você tiver dentro do seu projeto, da sua empresa, com certeza não vai ser o plano gratuito, vai ser o plano empresarial, você vai ter outras opções aqui dentro também. Seria legal também pesquisar, tem muita... o próprio site ali do Azure, ele disponibiliza alguns treinamentos, algumas coisinhas ensinando como é que usa, tá? Então você iria conseguir criar novos suítes, novos projetos dentro dos seus test plans. Aqui tem o processo, né, o progresso de teste que você vai fazendo, consegue ficar tudo ali vinculadinho. E aqui as runs são as execuções que você faz dentro do seu projeto, que a gente vai ver nos módulos futuros. E os artefatos ali dentro do seu projeto, que é para você conectar os feeds, os pacotes e tudo mais. Então veja aqui o desenho, né? Você está pegando seu pacote, subindo para a nuvem para ficar lá disponível para todo mundo, tá? Aqui a gente tem as configurações dos projetos, né? Você pode dar uma fuçada aí. Aconselho você criar uma conta gratuita para dar uma fuçada para ir aprender. Tem as lojas de aplicativo, né, de extensões que você consegue vincular dentro do seu Azure. Aqui é só uma visão geral, tá? É a mesma visão que você tem aqui dentro, ó, tá? É a mesma visão daqui, só que aqui. Então é só para você ver se tem algum item no teu nome, alguma coisa, para você ficar procurando direto, tem esses atalhos aqui também, tá? E aqui as configurações, tem alguns previews são disponibilizados, né? Que ainda vai ser disponibilizado pela Microsoft, então você já consegue habilitar de uma vez lá, tá? Você pode habilitar tudo, depois você vai vendo, vai pesquisando aí depois o que cada coisa faz, tá? Então umas melhorias legais. Recentemente, acho que tem uns 4 meses, a visão desse aqui era um pouquinho diferente, era um pouquinho menorzinho. Aí você adicionava aqui, ele clicava uns linkzinhos pequenininhos assim, e agora já tem teve uma mudança ali no UI um pouquinho, tá? E acho que é isso. Então finalizamos aqui o nosso primeiro módulo, tá? Do DevOps. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, entendido ali como é que são os processos, quais são as ferramentas que o DevOps disponibiliza. Se você usa outro também, você vai ver que não vai fugir tanto, é a mesma ideia, a mesma lógica, tá? Aconselho vocês criarem a sua conta gratuita e dar uma fuçada para aprender, ver como é que funciona, tá? Cada coisa. E é isso. Nos vemos então no próximo módulo. Até mais.